Sr. Brooks, sua pressão sanguínea está perigosamente alta e você tem sintomas neurológicos preocupantes. Você precisa ir ao hospital agora, disse a faxineira com uma firmeza que fez o bilionário CEO parar de gritar ao telefone. Ricardo Brooks, 53 anos, proprietário de um império farmacêutico avaliado em 2 bilhões de dólares, olhou para a mulher negra de 42 anos como se ela tivesse falado em chinês. Keisha Washington permaneceu ali em seu uniforme, segurando produtos de limpeza, tendo a audácia de dar-lhe conselhos médicos. Desculpe? Ricardo sorriu ironicamente, abaixando seu celular. Você está me dando conselhos médicos agora? Qual é a sua formação mesmo? Limpeza avançada? O sarcasmo cortou o ar do luxuoso escritório no 30º andar da Torre Brooks Farmacêutica. Keisha tinha acabado de testemunhar Ricardo cambaleando, suas mãos tremendo e sua mente confusa durante uma videoconferência. Sintomas que ela reconheceu imediatamente, mas que todos os executivos presentes ignoraram completamente. Senhor, eu não sou apenas... Keisha começou, mas foi interrompida. Você não passa de uma faxineira. Ricardo rosnou, o seu rosto vermelho de irritação. Volte para os seus produtos químicos e me deixe dirigir minha empresa em paz. E da próxima, limpe em silêncio. O que Ricardo não sabia era que Keisha Washington havia sido enfermeira registrada por 15 anos antes de perder tudo em um escândalo fabricado, um caso de discriminação racial tão brutal que a forçou a aceitar empregos de limpeza para sobreviver. Mas sua mente médica nunca parou de funcionar. Ela havia percebido os sinais há semanas, a coordenação lenta, o discurso ocasionalmente arrastado, os episódios de desorientação que Ricardo dispensava como estresse dos negócios. Todos os sintomas apontavam para uma doença neurológica grave, que, se não tratada, poderia ser fatal. Entendo perfeitamente, Sr. Brooks, Keisha respondeu com calma inquietante. Vou continuar fazendo meu trabalho. Mas enquanto Ricardo voltou para suas ligações milionárias, Keisha fez algo que ele jamais esperaria. Ela começou discretamente a documentar tudo. Cada sintoma, cada episódio, cada momento. Quando sua arrogância superou seu instinto de sobrevivência, Ricardo Brooks pensou ter controle total sobre sua empresa e as pessoas abaixo dele. O que não entendia era que a mulher que limpava seu escritório guardava um segredo que poderia salvar a sua vida, se ele parasse de ser arrogante o suficiente para ouvir. Enquanto Keisha silenciosamente organizava seus produtos de limpeza, seus olhos treinados continuaram observando. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo com Ricardo Brooks, e mais importante, sabia exatamente o que fazer sobre isso. Se você já foi subestimado por sua cor ou status social, então sabe que às vezes a melhor vingança é simplesmente estar certo quando todos os outros estão errados. 3 dias depois, Ricardo Brooks estava pior, mas sua arrogância havia triplicado. Durante uma reunião do Conselho Executivo, Keisha testemunhou ele confundir os nomes de seus diretores e repetir a mesma pergunta 3 vezes em 10 minutos. Quando ela discretamente se aproximou para limpar a mesa de conferência, ouviu fragmentos da conversa que a alarmaram. Ricardo, você está bem? Parece confuso hoje. James Morrison, o diretor financeiro, murmurou com genuína preocupação. Confuso? Ricardo explodiu, batendo o punho na mesa. Estou perfeitamente bem. Talvez você não esteja acompanhando meu raciocínio. Sempre estive 3 passos à frente de todos. Keisha viu o tremor sutil em sua mão esquerda, a forma como ele piscava repetidamente, como se tentasse focar sua visão. Sintomas neurológicos progressivos que ela havia visto muitas vezes quando trabalhava no departamento de neurologia do Metropolitan Hospital, antes de ser profissionalmente destruída. O escândalo havia começado 5 anos atrás, quando Keisha, então enfermeira-chefe do turno da noite, questionou publicamente as prescrições excessivas de opioides do Dr. Mitchell Barnes. Ela havia documentado que pacientes negros recebiam consistentemente doses menores de analgésicos que pacientes brancos com condições idênticas, sendo mais rapidamente rotulados como viciados. Você está acusando um médico respeitado de racismo? Perguntou a diretora do hospital, doutora Patricia Wells, durante a reunião disciplinar. Com base em que evidência científica?
com base em 15 anos de experiência e 200 páginas de documentação detalhada, Keisha respondeu, colocando sua pesquisa meticulosa na mesa. Mas a investigação interna foi uma farsa. O Dr. Barnes era amigo pessoal do CEO e generoso doador do hospital. Em vez de revisar suas evidências, criaram uma alternativa. Keisha era emocionalmente instável e projetava problemas pessoais de raça na prática médica. O golpe final veio quando descobriram que ela havia supostamente violado protocolos de medicação, alegações fabricadas que nunca puderam provar, mas que foram suficientes para destruir sua carreira. Em 6 meses, ela perdeu sua licença, reputação e qualquer esperança de trabalhar novamente na área médica. Pessoas como você sempre pensam que o mundo lhes deve algo, Dr. Barnes havia dito em seu último dia, com um sorriso que não alcançou seus olhos. Talvez seja a hora de aceitar que alguns lugares simplesmente não são para você. Agora, 5 anos depois, limpando o escritório do homem mais poderoso da indústria farmacêutica, Keisha sentia uma ironia amarga. Ricardo Brooks controlava a empresa que fabricava os mesmos opiócios que Dr. Barnes havia seletivamente prescrito. Você ainda está aqui? A voz cortante de Ricardo a trouxe de volta ao presente. A reunião havia terminado e ele a observava com irritação. Quanto tempo leva para limpar uma mesa? Desculpe, Sr. Brooks, estava sendo minuciosa. Minuciosa? Você é zeladora, não cirurgiã. Velocidade importa mais que perfeição em sua linha de trabalho. Keisha assentiu silenciosamente, mas seus olhos treinados continuaram registrando detalhes. A pupila direita de Ricardo estava ligeiramente mais dilatada que a esquerda. Suas respostas verbais tinham um atraso sutil. Sua coordenação motora fina estava claramente prejudicada. Sinais clássicos de pressão intracraniana aumentada. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Keisha abriu seu laptop e começou a escrever. Não um relatório médico formal, ela não tinha mais credenciais para isso. Em vez disso, começou algo diferente. Uma carta detalhada e anônima para a esposa de Ricardo, Margaret Brooks. Keisha havia pesquisado extensivamente a família Brooks. Margaret era enfermeira formada. Embora não praticasse há anos, entenderia os termos médicos e reconheceria a gravidade dos sintomas descritos. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida, cada sintoma documentado com precisão temporal, cada observação apoiada por evidências comportamentais. Ela terminou a carta às 3 da manhã, releu 5 vezes e a colocou em um envelope sem identificação. A carta chegou às mãos de Margaret Brooks numa terça-feira tranquila. Margaret, formada em enfermagem pela Universidade Johns Hopkins, imediatamente reconheceu a precisão clínica da linguagem e a gravidade das observações. Sintomas neurológicos progressivos, coordenação motora prejudicada, episódios de confusão temporal. Ela murmurou, lendo pela 3ª vez. Cada palavra ecoava as preocupações que ela mesma havia tentado expressar ao marido nas últimas semanas, apenas para ser dispensada com o mesmo desdém que ele reservava para pessoas inferiores. Enquanto isso, no 30º andar da Brooks Farmacêutica, Keisha executava seu plano com a precisão de uma enfermeira experiente. Durante suas rondas de limpeza, havia discretamente começado a documentar tudo. Horários dos episódios, intensidade dos tremores, padrões de confusão mental. Ela teve uma aliada inesperada, Dra. Patricia Williams, uma neurologista aposentada que trabalhava meio período como consultora médica no prédio ao lado. Keisha a conheceu no estacionamento quando Patricia comentou sobre reconhecer técnicas de enfermagem na forma como Keisha ajudou uma mulher idosa que havia tropeçado. Você foi enfermeira, Dra. Williams havia observado. Não como pergunta, mas como fato. Por 15 anos, Keisha admitiu, esperando o julgamento usual. Em vez disso, Patricia estendeu a mão. Neurologista por 30, e ainda reconheço competência quando a vejo. Essa conversa casual se transformou numa parceria improvável. Dra. Williams, uma mulher negra de 62 anos, que havia enfrentado suas próprias batalhas contra preconceito na medicina, entendeu imediatamente quando Keisha descreveu os sintomas de Ricardo. Tumor cerebral, aneurisma ou algo progressivo como esclerose múltipla, Dra. Williams diagnosticou durante sua conversa no café da esquina.
Qualquer um poderia ser fatal se não tratado. Você tem documentado tudo cuidadosamente? Foi nessa mesma semana que o episódio mais alarmante ocorreu. Keisha estava organizando a sala de conferência quando Ricardo entrou, visivelmente confuso. "Onde estão todos?" ele perguntou, olhando ao redor da sala vazia. "A reunião foi cancelada, Sr. Ricardo. Você mesmo a cancelou ontem." Keisha respondeu suavemente. Ricardo a fitou com expressão vazia, como se não a reconhecesse, embora ela limpasse seu escritório todos os dias há 2 anos. "Quem é você?" ele perguntou com uma mistura de confusão e irritação. Por um momento aterrorizante, Keisha viu nas pupilas dilatadas de Ricardo o mesmo olhar perdido que havia visto em pacientes neurológicos durante seus anos no hospital. A pessoa por trás daqueles olhos estava gradualmente se desconectando da realidade. A intervenção familiar aconteceu numa quinta-feira tempestuosa, justo quando Ricardo estava mais vulnerável. Margaret havia orquestrado tudo com a precisão de uma enfermeira experiente, convidando os 5 principais executivos da Brooks Farmacêutica para uma reunião estratégica de sucessão na mansão da família. Durante a reunião, Ricardo tentou se levantar para demonstrar sua perfeita saúde, mas suas pernas falharam completamente. Ele desabou na cadeira, o lado esquerdo de seu rosto começando a ter espasmos involuntários, seus olhos perdendo o foco, enquanto lutava para formar palavras. Eu não consigo." Ele arrastou as palavras, sua mão direita tremendo violentamente. Margaret imediatamente ligou para o 911, mas foi Dra. Williams quem assumiu o controle. "Sintomas neurológicos agudos, possível AVC ou convulsão secundária. Precisamos de transporte imediato." Enquanto esperavam a ambulância, algo inesperado aconteceu. Margaret recebeu uma ligação de Keisha Washington. "Sra. Brooks, sou Keisha, do escritório de seu marido. Estou ligando porque preciso que saiba que documentei todos os sintomas dele nas últimas semanas." Você é enfermeira?" Era, antes de ser forçada a limpar escritórios por pessoas que me tratam como se eu fosse invisível. A amargura na voz de Keisha era palpável. Mas havia algo mais: absoluta competência médica. "Seu marido tem sinais clássicos de tumor cerebral ou aneurisma. Tá tudo documentado em meu relatório." No hospital, o diagnóstico do Dr. Chen confirmou cada palavra que Keisha havia dito. Um aneurisma cerebral com sangramento lento, causando sintomas neurológicos progressivos. Se não fosse pela intervenção daquele dia, ele teria sofrido ruptura completa em poucos dias. A morte seria quase certa. Quando Ricardo recuperou a consciência após a cirurgia de emergência, suas primeiras palavras foram um sussurro rouco. Onde está a faxineira?" "Keisha, ela está no corredor, querido." "Tem esperado por 6 horas. Ela tentou me avisar. Tentou várias vezes. E eu a tratei como lixo." Quando Keisha entrou na sala, Ricardo mal conseguia sustentar seu olhar. A mulher que ele havia publicamente humilhado estava ali, ainda vestindo seu uniforme de limpeza, mas carregando uma dignidade que fazia sua arrogância anterior parecer patética. "Você salvou minha vida," ele sussurrou. "Tenho tentado salvá-la há semanas. Você escolheu me humilhar." "Eu sei. Sei que não mereço seu perdão." "Tem razão. Não merece." Keisha puxou uma cadeira e se sentou, mantendo distância respeitosa. "Mas não salvei sua vida por você. Salvei porque fiz um juramento de proteger vidas, e alguns juramentos são maiores que o tratamento que recebemos das pessoas que salvamos." 6 meses depois, Keisha Washington recebeu o Prêmio Nacional de Heroína do Cirurgião Geral dos Estados Unidos. Em cerimônia transmitida nacionalmente, o mesmo uniforme de limpeza que havia sido objeto de ridículo agora estava emoldado no Museu Nacional de História Afro-Americana. Ricardo assistiu da primeira fileira numa cadeira de rodas que ainda precisava ocasionalmente. "Senhoras e senhores", Keisha disse ao microfone, "por 15 anos fui enfermeira. Por 5 anos fui tratada como se eu fosse invisível. Mas hoje entendo que nunca deixei de ser o que sempre fui, alguém que salva vidas, independente de quem reconheça isso." A Brooks Pharmaceutical foi forçada a implementar mudanças drásticas após o escândalo. A empresa criou um programa de diversidade que se tornou um modelo nacional.
Ironicamente, as ações da empresa se recuperaram completamente depois que demonstrou compromisso real com a inclusão. Quando aquele homem me disse para ficar no meu lugar, ele não sabia que meu lugar sempre foi salvar vidas. Ele só não conseguia enxergar além de seus próprios preconceitos. Ricardo havia tentado se aproximar dela várias vezes durante a sua recuperação, mas Keisha manteve distância, não por raiva, mas por respeito, porque entendia que algumas lições devem ser vividas sozinhas para serem verdadeiramente aprendidas. Vingança não é fazer alguém pagar pelo que nos fez. Verdadeira vingança é nos tornarmos tão grandes que sua pequenez não consegue mais nos alcançar. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias que provam que nossa verdadeira força aparece exatamente quando outros tentam nos diminuir. Deixe nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que competência e dignidade não dependem da aprovação dos outros.